Vamos também abrir em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. É o verso 35, 36 e 37. Marcos 12, 35, 36 e 37. Também vamos ler juntos esses versículos. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Mesmo Davi chamou-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Aí Jesus traz alguns detalhes, porque quando fala esse meu Senhor, que Davi chama de meu Senhor, ele está se referindo, como nós lemos, Cristo, Messias, o prometido, aquele que Deus tinha dito que seria filho de Eva, o descendente de Eva, e depois mais tarde fala que vinha também da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, e nas palavras de Jacó viria também de Judá. Nós vamos ler esse versículo mais à frente. Isso mais ou menos 4.000 anos atrás, já estava falando sobre isso. 6.000 anos atrás, aproximadamente, Deus falando para Adão: o descendente vai esmagar a cabeça da serpente, das trevas do diabo. Isso vai acontecer. E aí, Deus tinha dado essa palavra para Davi, porque ali você lê o Altíssimo, né? Disse o Altíssimo ao meu Senhor. Disse Yahvé, disse o Deus, Criador do céu e da terra, ao meu Senhor, que seria o Messias, esse descendente de Eva. E aí Jesus está dizendo assim: esse Messias sou eu. Mas o Messias é maior que Davi. Davi seria como o pai do Messias. Geralmente o pai é maior que o filho. Nesse caso, Jesus está dizendo assim: Davi me chamou de Senhor, porque eu sou maior do que ele mesmo. Então é assim que ele está falando nesse texto de Marcos capítulo 12. É interessante, alguns versículos vêm trazer essa mensagem sobre o Messias, e ele fala de que Deus, o Pai, daria vitória a Jesus. Jesus iria à cruz sozinho, mas Jesus iria gritar: por que me desamparaste, meu Pai? Mas o Pai nunca o desamparou, porque a Bíblia fala que Deus o tirou da morte, tirou do inferno, Deus o tirou dali. Então, está falando de uma vitória completa sobre a morte, né? Em Isaías 63, tem essa profecia, que Isaías fala a respeito disso. Usa essas palavras: eu pisei o lagar sozinho. Lagar era onde eles pisavam as uvas. Aqui nós temos muitos italianos, e na cultura italiana antiga tem muito essa tradição de pisar as uvas com os pés. E quando a pessoa pisa muitas uvas, principalmente a uva Bordeaux, que ela é bem escura, então a roupa da pessoa que está pisando, ela vai ficar toda manchada com a uva, a cor da casca da uva, que é bem
bem roxa, né? Bem escura. Chega a ser preta, ou fica muitas vezes também com um tom avermelhado. O soldado, na época, que ia para a guerra, e ele passava o dia inteiro em guerra, as lutas eram terríveis, matava-se muita gente. Esse soldado ficava todo ensanguentado, toda a sua roupa ficava ensanguentada. E Deus está dizendo assim que Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele também vai fazer uma guerra contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. E ele enfrentou, conforme as palavras de Isaías, essa guerra sozinho, e que não tinha ninguém que o ajudasse. É bem isso que está escrito lá em Isaías 63. Ele teve que enfrentar toda a corja das trevas sozinho. E numa alusão a pisar as uvas, e também aquele soldado que enfrentava guerras com espadas, e que ficava todo ensanguentado, assim Jesus ficou nessa guerra contra as trevas. Então são palavras que você vai encontrando em textos do Velho Testamento, palavras de profecia, que ela se cumpre na crucificação de Jesus, na ressurreição de Jesus, mas também vai se cumprir na segunda vinda de Cristo, porque o mesmo texto de Isaías fala do dia da libertação do cativo, mas no mesmo texto ele fala do dia da vingança do nosso Deus. E quando Jesus vier novamente, então ele vai fazer justiça aos povos. Toda a maldade, toda a iniquidade vai ser julgada com a morte. Todo pecado é condenado com a morte. Então isso de uma forma literal vai acontecer também, porque houve uma guerra no mundo espiritual contra principados e potestades, contra demônios, né? Contra o diabo, contra a morte. Mas na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, vai haver um julgamento sobre as nações. Então quando você fica muito assustado que no Brasil se elege pessoas que estão condenadas, ou que têm 20, 50, 100 processos, grande parte dos ministérios que nós temos nesse novo governo estão envolvidos em tamanho problema de processos, e a gente se escandaliza, como que eles tomam o poder assim, como que acontece isso, mas nesse texto ele está falando sobre o dia da vingança do nosso Deus. Um dia Deus vai fazer justiça muito claro, uma justiça evidente, e todo olho vai ver essa justiça. Ninguém vai escapar das mãos de Jesus. Outra coisa que eu queria lembrar sobre esse assunto está em Mateus 27, verso 37. Vocês não precisam abrir lá. Quem gosta de abrir, pode abrir. Então foi colocado uma placa na cruz de Cristo, na parte de cima da cruz de Cristo: este é o Rei dos Judeus. Era uma frase irônica, era um deboche, era uma zombaria de Pilatos em relação a Jesus e aos judeus, porque aquele homem, Jesus, tinha recebido tantos açoites e ele estava todo ensanguentado. E ele estava sujo, não tinha aparência de rei, de príncipe, e ali fala: Rei dos Judeus. Mas de certa forma estava fazendo uma alusão da parte de Deus àquilo que realmente Jesus é. Jesus teria que enfrentar a traição,
Jesus teria que enfrentar a dor, o sofrimento, a mentira, o ódio das pessoas. Jesus teria que ser crucificado e ser morto no meu lugar, no teu lugar. Isso estava escrito. Mas ele enfrentou tudo isso de olhos abertos, sabendo o que ele estava fazendo para atingir a morte e para destruir a morte como um soldado vitorioso. Então, mesmo essa piada, aos olhos dos homens, tinha uma grande verdade por trás dela da parte de Deus, que Jesus é o grande vencedor. Em Mateus 28, Jesus fala assim, depois da ressurreição dele entre os mortos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Deus, o Pai, o Criador, lhe deu toda a autoridade. Vamos ver também um versículo, esse eu gostaria que todos abrissem, para aí você gravar ou anotar, não esquecer esse versículo, é em Gênesis 49. São bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos. E esse verso que nós vamos ler fala a respeito de Judá. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Vamos ler os dois versículos juntos? Gênesis 49, verso 9 e verso 10. Vamos ler? Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele os povos. Então, mesmo no Salmo 110, fala um pouquinho sobre Sião, fala um pouquinho sobre Siló, e um pouquinho para frente vai falar sobre Melquisedeque, que era o sacerdote nos dias de Abraão. Depois Deus escolheu da linhagem de Abraão, um dos filhos de Levi não, de Jacó, que seria Levi, como a linhagem dos sacerdotes. No livro de Hebreus ele vai fazer referência de que Jesus, ele não vem da linhagem de Levi, mas vem da linhagem de Melquisedeque, que era o sacerdote que Abraão se voltava a ele e entregou o dízimo a Melquisedeque. Então Melquisedeque é aquele sacerdote que não fala a história dele, se ele tinha pai, mãe e se ele tinha filhos. Ele é uma representação de Jesus, de alguém que veio e que não necessariamente tinha pai e mãe e não tinha filhos. Por mais que a gente sabe que a mãe de Jesus é Maria, mas Jesus estava lá no... Como é que vocês cantaram? Estava lá no princípio. Muito antes da humanidade ser criada, antes de Maria ser criada, antes de Eva ser criada, ele já estava lá. Lembra que vocês cantaram isso? No princípio era a palavra, junto com o Altíssimo, junto com o Pai Celestial, ele já estava lá. Então ele é muito antes de Davi, ele é muito antes de Adão, ele é muito antes de Eva, ele é muito antes da própria Maria. Porque ele já existia na eternidade, e sem ele, de acordo com João 1, verso 1 e 2, sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui no verso 10, ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá. Então ele está colocando assim Judá como essa linhagem que
que tem semelhança a Cristo, chama de leão, e fala do cetro, que é o governo. E fala também de Siló, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló seria nesse sentido, aquilo, a referência a Melquisedeque, aquele sacerdote, e também referência a Sião, a providência de Deus de enviar aquele que seria crucificado, mas que ressuscitaria dentre os mortos. Então essa palavra Siló, e é interessante, você que gosta de estudar a Bíblia, você pode pegar assim na internet, no Google, uma concordância bíblica, e você pode colocar a palavra Siló, e aí você pode procurar todas as vezes que está escrito na Bíblia a palavra Siló, você vai ver que tem a ver com Melquisedeque. Você também pode pegar a palavra Sião, e vai estudando o significado dessa palavra, e você vai ver que tem a ver com o Messias, com o Cristo. Então, é uma forma maravilhosa de você estudar. Você procura lá, concordância bíblica. Aí você vai achar todos os versículos da Bíblia que falam essa palavra. A palavra que você quiser, você vai achar. E é muito bom para estudar a Bíblia dessa forma também. Então, havia essa profecia que o cetro, o governo, estaria na mão de Judá. E Jesus, ele vem da tribo de Judá. A tribo de Judá é representada pela cidade de Belém. Davi é de Belém. Jesus nasce em Belém. Maria é filha da tribo de Judá. Ela é uma judia, certo? Judia vem essa palavra da tribo de Judá. E Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu a morte, abre a oportunidade de podermos ser perdoados, e aquele livro que tinha o teu nome escrito na eternidade e que estava fechado por causa do pecado, e você não tinha chance de entrar no céu, Jesus rompeu esse selo, Jesus abriu esse livro, e ele encontra lá o teu nome, e esse livro vai ser aberto no dia do juízo final. E se teu nome estiver escrito lá nesse livro, que foi escrito na eternidade, muito antes do universo ser feito, então você está salvo. E só é colocado esse nome pelo sangue de Jesus. Só que esse nome foi escrito lá na eternidade, você sabia disso? Muito antes de Jesus ser crucificado. Veja como que Deus é. Ele escreveu o nome daqueles que vão morar com Ele no livro da vida lá na eternidade. E um dia esses que têm o seu nome, eles seriam atraídos pela mensagem da cruz. Eles seriam chamados pela mensagem da cruz. Eles não seriam chamados pelo dinheiro, pela ganância, pelos prazeres, pelo luxo, pelo sucesso, pelo poder, pelas vaidades. Eles não seriam chamados por essas porcarias todas do inferno e da nossa carne. Eles seriam chamados pela mensagem da cruz. Eles seriam atraídos. Jesus disse que quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair esses para mim. E esses são atraídos pela mensagem. Então não adianta você querer empurrar a goela abaixo alguém que nunca vai se dobrar a Jesus. Você precisa ajudar as pessoas a se dobrar a Jesus. Você precisa apresentar o Evangelho. Mas quem converte o coração, quem chama e quem elege é Deus. Uma pessoa que não tem o seu nome escrito lá, ela vai sempre ser rebelde contra Deus. Ela sempre vai arrumar uma desculpa. Ela sempre vai achar uma justificativa para não estar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Muitas vezes o filho pródigo que é eleito, ele vai fazer papel de alguém que não é eleito.
Ele vai fazer o papel de alguém estragado, orgulhoso, soberbo, que procura as suas vaidades. Mas um dia ele cai em si, ele reconhece, ele se arrepende, ele volta atrás, ele não mantém a sua vida na lama. Ele sai dessa porcaria, porque é isso que Jesus veio fazer, nos tirar da lama. O apóstolo Pedro diz assim: Jesus desceu às profundezas das trevas, desceu ao inferno, desceu ao Hades, desceu ao reino da morte, porque ele é o soldado corajoso e vitorioso para enfrentar a morte. Diz o texto lá de Pedro que ele desceu até essa região da morte e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Então o governo de Jesus não é um governo somente físico, ele é um governo espiritual. Ele tem poder sobre a morte, ele pode descer no inferno e ele pode sair do inferno. Deus é o grande juiz do inferno. Nunca o diabo vai fazer aqueles que estão no inferno ficar carregando carvão. Nunca o diabo vai poder ter autoridade de aborrecer os que estão no inferno. A própria ira de Deus vai aborrecer os que estão no inferno. O próprio diabo vai sofrer nas mãos da ira de Deus, e ele não vai ter tempo de causar dano para ninguém, porque todos vão ser causados danos pela própria ira de Deus, por não terem se dobrado diante de Jesus. Porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele tem poder sobre as leis naturais. O vento e o mar lhe obedecem, a lepra sai correndo, ele transforma a água em vinho, ele multiplica os pães, porque ele tem esse poder. O mesmo grande rei de toda a terra fala também de um vale da sombra da morte, que todos os filhos de Deus têm na sua vida vales que precisam enfrentar. E Davi diz: eu não tenho medo de enfrentar os vales, porque o Senhor está comigo. Deus não deixa que você não passe por vales da sombra da morte. Deus não deixa que você não passe por angústia, mas Ele sempre diz: eu vou estar com você na tua angústia. Eu vou estar com você na tua dor, no teu sofrimento. Eu estava pensando assim sobre esse assunto, como é às vezes contraditório a gente pensar que Deus é o grande rei de toda a terra, e ao mesmo tempo os seus filhos passam por dores, sofrimentos, perdas, angústias, frustrações, decepções, e Jesus teve que passar por tudo isso. Paulo fala no livro de Tessalonicenses que o Espírito Santo detém a ação do maligno, o Espírito Santo detém a ação do anticristo. O anticristo não faz tudo o que ele quer, mas terá um dia que ele vai fazer muito do que ele quer, como foi na própria Segunda Guerra Mundial. Deus permitiu que Hitler atacasse os judeus, e assim, o ponto alvo principal da ira de Hitler era os judeus. Você acha que isso é por acaso? Que ele foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus? Ele colocava em câmeras de gás, é como se aqui ficasse fechado e todo mundo tivesse aqui 200 judeus, 300 judeus, e aí ligasse o cano de escape de um caminhão aqui, e aqui fosse ficando cheio do gás do caminhão até todos morrerem. E mesmo que as pessoas clamassem por misericórdia a Deus, eles morreram nessas câmaras de gás. 6 milhões de judeus morreram. Quanta gente perdeu a fé na Segunda Guerra Mundial, perdeu a fé em Deus nesse tempo. Igrejas que eram grandes, cheias, após a guerra, ficaram vazias, porque eles entenderam que Deus não existe. Já tinha sido pregado através do iluminismo, através da razão, da lógica, que Deus não existe. Agora veio de fato
foi tirado, assim como é a pandemia. A pandemia vem e quanta gente abandonou a igreja. Da mesma forma, quando veio Hitler, quanta gente abandonou a igreja, mas a fé já tinha sido tirada pelo racionalismo, pelo iluminismo, já tinha sido tirado por todos esses filósofos, né, que estavam ensinando a respeito da morte de Deus e da indiferença a Deus. Aí Hitler só realmente revelou a incredulidade do coração do pessoal que estava nas igrejas. Também a pandemia só revelou a incredulidade de pessoas que estavam nas igrejas e que acabaram abandonando a igreja por causa de que realmente já não estavam na fé. Então, mas se você parar para estudar, você vai ver que Deus estava presente também na Segunda Guerra Mundial. Que Deus, ele detém a ação do anticristo, do mal, e há momentos que Deus permite que venham pessoas como Hitler. Que Deus não vai deixar sempre, em todo o tempo, pessoas como ele, mas que vai haver tempos que virão pessoas como Hitler. Mas que mesmo em meio a tanta tragédia e dor, você vê milagres de Deus. Eu já falei algumas vezes, você pode ler, você pode assistir o filme, Dunkirk. Talvez não traz a história tão real como ela foi. Talvez no filme você não tem como entender assim de uma forma tão clara o que aconteceu. Mas era mais de 300 mil soldados que estavam encurralados pelo exército alemão. E em poucos dias todos eles poderiam ser mortos. E aí os aliados teriam um grande prejuízo de perder mais de 300 mil soldados. E era somente que o exército alemão matasse todos. Mas por causa de orgulho de general, Hitler quis enfrentar o orgulho do general alemão e fez com que eles ficassem lá dias sem atacar esse exército. Veio barcos, veio barquinhos de pescadores aos milhares para buscar esses soldados. E todos puderam escapar. Mais de 300 mil soldados puderam escapar com esses barquinhos, que vieram de todas as partes. E depois eles continuaram fazendo parte do exército da guerra. Veja assim, há coisas que acontecem que demonstram o milagre de Deus, endurecendo o coração de Hitler, endurecendo o coração do general, fazendo que haja uma disputa de poder, e que alguém que tem uma força maior enfrente aquilo, enquanto estão brigando lá os inimigos, como aconteceu nos dias de Gideão. Deus livra os seus. Se você conhece a história de Corre, era a família holandesa que guardou os judeus em um quartinho secreto. O soldado alemão, no campo de concentração, abusava das mulheres. Mas lá na cela onde ela estava, aquele soldado não abusava delas, porque eles tinham que fazer as necessidades no mesmo lugar. Então estava muito sujo aquele lugar. E juntou muita pulga naquele lugar. E aquele soldado não vinha abusar daquelas mulheres naquela cela por causa das pulgas. E elas agradeciam a Deus pelas pulgas, porque pelas pulgas elas não sofriam na mão do soldado. Mesmo assim, tem como agradecer a Deus em meio à dor e ao sofrimento, sofrendo a injustiça. No final quero no final dessa mensagem, para terminar essa mensagem, eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 16. Romanos, capítulo 16.
Romanos 16, último capítulo do livro de Romanos. Vamos ler o verso 17. 17, 18, 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Romanos 16, o verso 17, 18, 19 e 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastando deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a seu respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor. Eu gosto muito desse texto no sentido que ele fala do que Cristo alcançou por você agora. A vitória de Cristo na cruz, ela é definitiva e ela tem efeito até no perdão que Deus tenha dado para Adão. Então ela é retroativa. Jesus, ele é crucificado 4.000 anos depois de Adão pecar. Mas aquilo que Jesus fez 4.000 anos depois do pecado de Adão tinha poder de perdoar e tirar o pecado de Adão. Então os pecados de quem se arrependia no Velho Testamento eram tirados pelo sacrifício de Jesus, e quando eles sacrificavam cordeiros mostrava essa fé. A partir de Cristo não sacrifica mais cordeiros, a gente come do pão e toma do vinho ou do suco de uva, mas que fala do mesmo sacrifício do cordeiro. Então quando nós nos arrependemos, nós não nos arrependemos só como remorso, tristeza pelo erro que a gente fez, mas a gente reconhece o pecado e que esse pecado foi na conta de Jesus. Jesus levou sobre ele o castigo desse pecado, ele levou esse pecado e ele destruiu esse pecado com a sua morte. E aí ele fala isso no verso 20, mas eu queria que a gente discorresse um pouco sobre ele, nesse sentido. Rogo, irmãos, que vocês notem aqueles que provocam divisão entre os irmãos, escândalos, quer dizer, mau testemunho, em desacordo com a doutrina que aprendemos na palavra de Deus, e o nome do Senhor acaba sendo envergonhado, o nome do Senhor acaba sendo enlameado, por causa do testemunho errado de irmãos cristãos que não dão bom testemunho, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Por quê? Porque fazem aquilo só que agrada a sua barriga, a sua comida, porque pensa só no que vai comer, e em comidas gostosas, são egoístas assim, e com suaves palavras agradáveis, conseguem enganar as pessoas. Lisonjas são elogios, confetes que é lançado aos outros para enganar o coração daqueles que não estão preparados para ouvir aquela palavra e acham que é verdadeira, mas não é só para enrolar. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas muito simples em relação ao mal. Deus vai estar com vocês e vai proteger vocês. E aí ele promete no verso 20, o Deus da paz, em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Então Jesus de fato já esmagou a cabeça da serpente na cruz há 2000 anos atrás. Mas na tua vida, em relação ao teu orgulho, às tuas vaidades,
os teus desejos, as tuas mágoas, os teus ressentimentos. Ele diz assim: você precisa que Cristo esmague Satanás na tua vida. Então, de fato, legalmente já aconteceu o esmagar da cabeça de Satanás há 2000 anos atrás, mas na nossa vida ainda a ação de Satanás tem domínio por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos prazeres, das nossas vaidades. E ele está dizendo assim: todo esse orgulho, ele precisa ser esmagado. E quando a gente reconhece o pecado, volta atrás, abandona o pecado, se humilha, chora, busca o perdão em Cristo Jesus, a cabeça do diabo está sendo esmagada. Está havendo reconciliação entre irmãos, reconciliação entre o filho e seu pai, o pai ao filho, o esposo à esposa, o tio, a sogra, o vizinho, o amigo, o funcionário. Começa a haver reconciliação, porque o espírito do anticristo, o espírito das trevas, é espírito de divisão. Ninguém se entendia em Babel. Em Cristo há entendimento. Quando os apóstolos falavam a palavra de Deus, gente de outras nacionalidades ouviam a palavra de Deus na sua língua materna. Era um milagre de Deus, do entendimento da palavra. Então, o Espírito Santo é espírito de entendimento, não é espírito de confusão, não é espírito de malícia, de maldade. É espírito de conversão, é espírito de reconciliação, é o retorno à sensatez. E aí, essa vitória vem pelo sacrifício de Jesus. Quando ele sai do império das trevas, da morte, ele vence a morte. Na tua vida precisa acontecer essas vitórias de Jesus. Elas precisam ser reais, práticas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração. Jesus traz essa paz.